Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no YouTube. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu estudo idiomas. Eu sou nível B2 em inglês. Eu recebi o certificado de uma escola que eu fiz no meu intercâmbio de 4 semanas. Pra quem não sabe, até onde eu sei, pelo menos, os níveis de inglês são separados do seguinte modo. O básico é dividido em A1 e A2. O intermediário, B1, B2. E o avançado C1, C2. Quando você está no nível B2, por exemplo, você está pronto para a transição do intermediário para o avançado. E aí C2 é quando você atingiu a fluência. Aí eu recebi o meu certificado no B2 e foi isso, fiquei muito feliz. O meu professor fala que eu já sou praticamente fluente por conseguir me virar. Eu vivi 4 semanas, né, no país de Gales, falando inglês, me comunicando, conseguindo fazer tudo. E ele disse que esse é o passo, assim, mais importante. Só que eu ainda sinto muitas defasagens. Por exemplo, vocabulário, eu ainda não sou perfeita, mas eu acho que vocabulário é uma coisa que a gente tá em constante aprendizado, assim como na nossa língua materna. Em português, sempre eu descubro uma palavra nova, uma mais sofisticada, enfim. Pesquiso uma coisa que eu não sei quando eu tô lendo alguma coisa. E assim, acho que são em todos os idiomas. Só que a gente acaba se cobrando muito quando é outra língua, né? Mas eu tenho muita dificuldade. Eu acho que o meu ponto mais feio, assim, e defasado é o speaking. Porque eu tenho muito sotaque, mas eu não acho que esse seja o problema. Eu só acho que às vezes eu falo meio mal mesmo. E eu falei disso pro meu professor, que é uma coisa que eu queria aprimorar pra esse ano, mas ele disse que não acha tão ruim quanto eu acho. E o meu listening é uma coisa que eu também tô tentando aprimorar, vendo mais vídeos, vlogs no YouTube, eu tô amando ver vídeo de pessoal que estuda, tipo, em Harvard, umas coisas assim. Pra tá sempre imersa na língua, podcast, série que eu já assisti, tô gostando de ver em inglês, tipo How I Met Your Mother, que eu já vi infinitas vezes em português, agora eu tô vendo em inglês. Aí eu assisto com áudio e com legenda. Gilmore Girls, enfim. Mais uma coisa que eu me orgulho. No meu intercâmbio, eu vi um filme inteiro em inglês, que foi Velozes e Furiosos, o que passa no Brasil. E eu amei, eu fiquei muito feliz por ter entendido. Então, assim, eu tô tentando aprimorar essas coisas que eu acho que não sejam pontos fortes meus ainda. E aí, eu comecei no fim de dezembro, quando eu entrei de férias, a estudar francês, porque era uma meta começar a me introduzir em outro idioma. Não esquecendo do inglês, obviamente, eu continuo fazendo minhas aulas, eu continuo estudando, só que eu comecei a introduzir, assim, francês. E aí eu vou falar aqui como que eu tô fazendo, conciliando essas duas coisas. Eu vou começar falando como eu estudo inglês e contextualizando um pouquinho da minha trajetória pra vocês, tá? Eu tô aqui com o meu roteirinho, porque eu precisei fazer um pra não ficar muito desorganizado. Quando eu era criança, eu fiz, sei lá, umas 3 aulas numa escola que se chamava People. Eu acho que nem existe mais, eu não sei se é uma franquia grande que vocês vão conhecer, mas enfim. Aí eu saí. E aí eu tinha aula de inglês, às vezes na escola, mas era assim, muito fraquinho, verbo to be. Levei 6 anos, ensinávamos todo ano o verbo to be. Enfim, então era muito fraquinho inglês de escolas, que a gente tem todas as outras matérias juntos. Mas pra falar que eu não tive nada, eu tive isso. E aí quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu fiz 1 ano de inglês numa escola chamada Microcamp, que eu também acho que não existe mais. E foi onde eu conheci o meu professor de hoje. Eu fiz 1 ano lá e foi onde eu consegui aprender o básico, assim. Lá eu consegui pegar umas coisas básicas e foi bom. Eu era muito novinha, muito tímida. Eu era a mais nova da minha turma, o que me deixava com mais vergonha ainda. Eu sempre fui bem tímida e eu tinha vergonha de falar inglês, porque eles eram muito melhores que eu e eu ficava meio assim, com muita vergonha. E eu não aproveitei ao máximo, sabe? E aí meu professor querido, que é o Matheus, que é o que me dá aula hoje em dia, ele saiu. E aí eu desanimei e depois de, sei lá, 2 meses, talvez nem isso, eu saí também da escola e nunca mais fiz aula de inglês. Aí lá pra 2016, 17, mais ou menos nessa linha temporal, eu comecei a acompanhar a Catarina Tourinho, a Júlia Machado, pessoas assim que moravam fora. A Júlia Machado, no caso, fazia intercâmbio. E eu sonhava com intercâmbio, assim, eu não tinha oportunidades na época, mas eu sonhava, eu sempre sonhei. Uma hora dá certo na minha cabeça. E aí eu comecei a acompanhar muito essas divas, a Catarina Tourinho, no caso, que morava nos Estados Unidos, a Júlia, que foi fazer intercâmbio, e outras divas do meio
que fazia um intercâmbio e foi crescendo minha vontade. E eu, assim, sem saber nada do inglês, mas aquilo me estimulou um pouco. Aí eu comecei a tentar um pouquinho com músicas e sozinha. Aí eu até fiquei empenhada um tempinho com música, principalmente. Mas foi isso, sem nada muito aprofundado, enfim. E aí, quando eu comecei a prestar vestibular, eu fui sentindo ainda mais a necessidade, porque todo vestibular tem questão de inglês. E aí eu era horrível, eu sempre errava inglês. Teve um ano na Unicamp que acabei não indo pra segunda fase por conta de inglês, eu acabei errando muito de inglês. E se eu tivesse, tipo, gabaritado, eu teria ido pra segunda fase. E aquilo... Ai, que nervo. Mas enfim. E eu falei, pô, não dá, inglês é muito importante, não só pro vestibular, não só pro contexto de prova e pra vida profissional. Eu vou precisar do inglês pra faculdade, pra vida profissional, enfim, as coisas que eu quero aprimorar. Então não tem como, eu vou ter que correr atrás. Aí, no meados de 2024, eu comecei a procurar professor de inglês. E aí eu reencontrei o Matheus, que foi o que me deu aula lá atrás, naquela escola que eu comentei. E eu vi que ele estava dando aula particular. Aí eu comecei a fazer aula particular com ele em agosto, setembro de 2024. E aí eu faço até hoje. Então, 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô fazendo aula com ele. E eu tive um avanço enorme, porque as aulas dele são super personalizadas. Eu vou deixar o Instagram aqui, é msa.inglês. E quem for por minha indicação, inclusive, tem desconto. É só mandar uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram e falar, eu vim por indicação da Camille. E aí você vai ter o desconto. E eu gosto muito dele. Hoje em dia, quem dá aula lá na escola, eu acho que são 2 professores, o Matheus e o Carlos. Eu adoro os dois. São muito queridos, muito bons. O Carlos é muito divertido também. Eu faço, às vezes, umas aulas substitutas com ele. Enfim. E aí, as aulas são super personalizáveis. Tem turmas também, mas eu faço a individual. E elas são personalizáveis pro jeito que você quer, sabe? No caso, uma época que eu tenho mais foco em vestibular, a gente faz bastante questão, a gente aprimora vocabulário. Agora a gente tá fazendo essa transição do meu inglês pro avançado. E aí eu falo, eu tô com dificuldade, quero treinar a listening. Aí a gente fica assistindo série, pegando vocabulário. Eu comecei a ler Jogos Vorazes em inglês e a gente trabalhava isso em aula. Então, é tudo muito adaptável. O Matheus gosta muito de jogos, ele trabalha bastante jogos com os alunos que gostam também. Então, enfim, é uma coisa que eu gosto muito dos meus professores de inglês. É isso, que vai tudo se adaptando de acordo com as suas prioridades e o modo que você aprende melhor. Então, foi quando eu comecei a fazer essas aulas particulares de inglês que eu comecei a me dedicar de fato. O Matheus sempre me falava, olha, é muito mais importante você estudar 20 minutos de inglês todos os dias, porque é importante a constância, do que 3 horas num dia só da semana. Então, foi quando eu comecei a me dedicar, a ler mais em inglês, entrar em mais contato com o idioma. Então, foi só em 2024 que eu comecei a aprimorar meu inglês. Eu sinto que é recente, porque tem gente que faz 6, 7 anos de inglês desde muito novinho. E aí, no início de 2025, finalmente, surgiu uma oportunidade de eu fazer intercâmbio. Eu agarrei essa oportunidade com muita força e foi incrível. Eu vou fazer vídeos mais detalhados sobre o intercâmbio, que me pedem bastante, se vocês tiverem alguma dúvida, inclusive. E aí eu fiquei 4 semanas no País de Gales, tem vários vlogs aqui no canal. Eu fiz 1 por semana, então 4 vlogs, pra vocês poderem acompanhar um pouquinho. E lá eu fiquei totalmente imersa na língua. Pensa, 1 mês todo só falando e ouvindo inglês, escrevendo, lendo. Foi muito, muito bom pra mim. E o resto, assim, é história. Aí foi lá que eu consegui o meu certificado. E comecei ainda mais me interessar por idioma, porque antes eu achava chato, pra ser honesta, não me orgulho disso. Mas a partir daí que eu fiz amigos do mundo todo, eu comecei a me interessar muito, e não só por inglês. Sabe, um sonho, uma meta de vida pra um futuro um pouquinho distante, é ser poliglota, sabe? Falar vários idiomas, porque eu amo poder falar o idioma da pessoa que eu tô conversando, saber da cultura. Eu aprendi tanta coisa de cultura diferente, sabe? Tinha muita gente do Oriente Médio. Ai, foi muito legal, foi enriquecedor, assim, não só pro inglês. Foi muito, muito bom. E é isso. Então, acho que eu dei mais ou menos um contexto pra vocês. E agora eu vou dar umas diquinhas de como eu comecei a aprimorar o meu inglês. Bom, então vamos lá. Uma coisa que eu sempre disse e que eu ainda reforço é que eu tenho muita dificuldade com idiomas. Eu acho que é porque quando eu era criança, eu não era
muito estimulada em relação a isso, então não tive muitos acessos. E aí, quando cresce, acho que vai ficando mais complicado. Então, eu obrigo o meu irmão a estudar. Às vezes eu sou até chata. Mas eu acho muito importante. Porque acho que talvez a minha dificuldade de hoje venha do passado. Mas tudo bem, tô correndo atrás do prejuízo. E vou dar algumas dicas aqui pra vocês. Como eu citei um pouco no início, vídeo, série, livro, podcast ajuda muito a te manter imerso na língua. Você não vai entender tudo desde o início. Olha aqui o meu cabelo, gente, ignorem. Você não vai entender tudo desde o início. No início vai parecer ainda mais difícil, só que você vai começando a ler, vai ficando mais fluido. E mesmo que você não conheça alguma palavra, não para pra pesquisar palavra por palavra. Isso é uma dica que meu professor me dava e eu repasso pra vocês. O mais importante é contexto e se manter ele constante na língua. Se aparecer alguma coisa que você realmente não tem ideia, nem pelo contexto, aí você procura e vai enriquecendo o seu vocabulário. Mas, por exemplo, eu li A Sociedade dos Poetas Mortos em inglês. Esse foi o meu primeiro livro, 100% lido em inglês, então é muito especial pra mim. E no início, parecia... As primeiras 20 páginas eu demorei muito pra ler. Mas depois, gente, tipo... As últimas eu li muito, muito rápido. Da metade pro fim eu li muito rápido, porque eu já tava muito adaptada. E eu quero manter isso bem constante no meu ano. Inclusive, esse que eu vou começar hoje é O Diário de uma Paixão em inglês. Ele é um pouquinho maior. E uma dica que meu professor me deu pra esse ano, uma tarefa, assim, é ler um livro de inglês a cada 2 meses, pelo menos. E ler todo dia, que a gente tava falando de constância. Então, até o fim do ano, eu volto aqui e falo se isso deu certo. Mas eu quero ler vários livros de inglês esse ano, conciliando com livros em português também. Sei lá, se eu precisar ler obra obrigatória. Mas eu quero me manter constante no inglês, porque me ajuda muito até pro vestibular. Eu cheguei nos vestibulares no fim do ano passado, muito mais segura pra ler os textos. E isso me ajudou muito. Então, a leitura teve um grande papel nessa parte. E aí, como eu disse, às vezes, se necessário, procure as palavras, se você não tem ideia nem pelo contexto, expressões, enfim, e faça um caderninho de vocabulário. Outra dica que eu dou, e eu vou mostrar o meu pra vocês. Olha, esse daqui é meu caderninho de vocabulário em inglês. Ele é bem pequeno, mas eu adoro anotar umas palavras aqui. E o negócio é ficar vendo sempre, sabe? Expressões. Então, é muito importante estar sempre imerso na língua. Aqui, para os vestibulares, são bem importantes. Sabe aquelas das provas da VUNESP que fala, essa palavra pode ser substituída por essa sem alteração do sentido, por qual? Então, enfim, muito importante. E esses vocabulários a gente vai adquirindo no dia a dia mesmo. Então, é importante o caderninho para você ficar vendo sempre. E eu carrego ele para todo lugar. Um podcast que eu gosto bastante é o da Emma. Eu vou deixar um print aqui. Se vocês tiverem mais recomendações, inclusive, de canais no YouTube, podcast, livros que vocês gostaram, enfim, filme, série, deixa aqui nos comentários pra eu analisar, porque eu vou precisar de bastante livro em inglês também esse ano, e podcasts eu quero ouvir mais enquanto eu tô na academia, por exemplo, enfim. Como eu disse, a leitura, principalmente, e até as outras coisas, principalmente se você tiver mais dificuldade em um dos setores, né? Vai ser mais difícil, mas você vai se adaptar. E quanto mais você estiver imerso na língua, mais natural vai ser. Então, se você tiver algum amigo que mora fora ou algum amigo que também queira praticar o idioma, é muito legal que vocês conversem em inglês de vez em quando, porque aí você vai treinar o seu speaking e o listening ao mesmo tempo, porque você vai conversar, então você vai falar e você vai ouvir. Ver série, filme, música, podcast, também vai te ajudar muito a praticar o listening. Ler, aí você pratica a leitura e escrever. Eu faço diário, né? Então eu gosto muito de escrever, às vezes, hoje em dia, em inglês. Eu acho isso bem legal. Pra escrever em inglês, pra também manter ali esse setor de aprendizado constante. Acho que é mais ou menos isso do inglês. Isso é o que eu venho fazendo. Por exemplo, no intercâmbio, eu fiz muitos amigos, eu tive esse privilégio de outros lugares. Então, tem da França, da Espanha, do Brasil também. Arábia Saudita, Turquia, Bahrein. Eu fiz muitos amigos de vários lugares. Então, quando eu converso com eles, tem que ser em inglês. Isso me ajuda muito a me manter interessada e imersa
no idioma. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu tô fazendo com o francês. Eu sou, assim, completamente iniciante. Gente, assim, completamente. Eu não sabia, sei lá, 3 palavras eu sabia era muito. E aí no meu intercâmbio eu fiz uma amiga francesa, que foi a Sabine. E a gente virou muito, muito amiga, a gente conversa, assim, com uma certa frequência. E aí, francês foi um idioma que eu me interessei, comecei a me interessar bastante. E eu pedi até ajuda pra ela. Então, tem a Sabine, que tá me ajudando com algumas coisas. E o bom é que depois eu vou poder praticar com ela. Quando eu falar, Sabine, eu posso conversar com vocês, tentar conversar com você em francês? Então, eu acho isso bem legal. Eu comecei a estudar francês dia 22 de dezembro de 2025, é muito recente. Como eu disse, sou completamente iniciante. Aí eu fiquei pensando, como que eu posso começar a estudar francês? Aí eu gostei muito do Duolingo. Por quê? O Duolingo vem sendo muito útil pra mim, eu estou gostando, tá? Eu acho importante falar isso, porque eu já disse 365 vezes, eu sou muito iniciante, então qualquer palavra nova que eu aprendesse seria lucro. E eu tô gostando, porque eu já tô aprendendo várias coisas básicas, já sei ir no café, já sei agradecer, falar alguns contextos, personalidade, enfim. Então eu estou gostando bastante do Duolingo, eu até assinei o Super Duolingo, né? Enfim. Tenho até que fazer minha ofensiva de hoje. Mas o Duolingo tá me ajudando bastante nesse início. Quando eu começar a ficar melhorzinha, talvez eu tenha que migrar para algum outro tipo de estudo. Mas aí eu acho que vai ser mais ou menos igual eu fazia com o inglês. Eu não pretendo contratar professor particular por agora, nada. Mas aí talvez, quando eu estiver mais segura, mais vocabulário, eu comece a fazer o mesmo do inglês, que eu já disse. Sei lá, procurar livro, procurar vídeo no YouTube, filme, pra ir tentar aprimorando ainda mais. Mas isso vai demorar um pouquinho, porque a minha prioridade é engajar ainda mais o inglês, e o francês eu não tenho tanta pressa, porque tá sendo mais um hobby mesmo. Enfim, e eu também tenho um caderninho de francês. Ele está bem básico ainda, porque eu comecei recentemente. Mas aqui, por exemplo, eu já anotei algumas coisinhas. Não são todas as palavras que eu aprendo que eu anoto, são algumas que eu acho importante e esqueço com frequência. Porque o Duolingo legal é que várias palavras eu já fixei. Eu até brinco que ele é tipo um Anki do idioma, porque aparece muitas vezes a mesma frase, a mesma palavra e aí acaba fixando. Aí algumas que eu vejo que eu demorei muito pra fixar ou esqueço fácil conforme vai aparecendo, eu anoto aqui algumas regrinhas, tipo uma coisa que eu já anotei fazendo Duolingo. O que marca, assim, a palavra feminina é a letra E. Tipo, aqui geralmente é A, lá é E. Por exemplo, amusant, que é tipo divertido. Se for se referir a masculino, é um T mudo. E se for se referir a feminino, tem um E no final, amusant. Vou deixar escrito aqui. Só pra vocês terem uma noção. E aí eu vou escrevendo essas regrinhas aqui que eu acho legal ter. Enfim, eu também fiz uma playlist com música francesa. Eu acho legal pra ir se adaptando já ao listening e tal. E te deixa mais engajado também no idioma. Enfim, eu acho que é basicamente isso. Num futuro, eu quero também ver vlog em francês, essas coisas. E por mais que você não entenda nada no início, eu acho interessante de praticar. Igual eu disse, no inglês, termo no inglês, era bem difícil no início, às vezes eu não entendia nada. Só que começa com uma legenda, tenta ir migrando, porque é muito importante. E constância, sabe? 10 minutos por dia que você faz já pode fazer a diferença. E é melhor você fazer um pouquinho todo dia do que muito um dia só. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Se vocês quiserem, eu posso gravar um pouquinho de alguma das minhas aulas em inglês, pra vocês verem mais ou menos como sou eu falando em inglês e como funcionam as aulas do meu professor. Eu posso conversar com ele se a gente pode fazer isso, se é aplicável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Se inscrevam no canal. E acho que é isso. Até os próximos. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!